Tem um barulhinho. Ah, isso. Estamos entrando. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Estamos aqui no 27º dia desse percurso Quaresma Detox. A SESI, como cuidado de si. Exercícios e experimentações para a manutenção da fertilidade anímica. E hoje conosco, Carolina Duarte. Carolina Duarte é doutora em Ciências da Religião e nós estamos aqui conversando desde o começo do percurso com ela sobre sua tese, A Cultura do Cuidado, Narrativas de Reencantamento do Mundo. E hoje a gente vai falar... Olá, pessoal, boa tarde. Do item 1.1.2, a falência das certezas. Parece que Carolina escreveu pensando na gente hoje, nesse momento em que estamos vivendo. Eu queria, antes de abrir o microfone para a Carolina falar um pouco como é que ela está nesse isolamento social, quais têm sido aquilo que ela tem desenvolvido nesses dias, eu queria também trazer uma citação que tem lá na página 39, é só uma frase, depois a gente vai trabalhar um pouco mais sobre ela, mas é uma frase do Durkheim que fala assim: é a humanidade que é respeitável e sagrada, mas ela não está exclusivamente no indivíduo, pois está espalhada em todos os seus semelhantes. Hoje, essa coisa do espalhada, né, Carolina? Parece que, para o bem e para o mal, estamos percebendo que não somos uma ilha, que não estamos sozinhos, que não existe essa individualidade que o neoliberalismo, que o pensamento liberal tanto acha, né, que existe. Até os países mais liberais, como a França, como a Itália, estão tendo que pensar no coletivo, né? Então, é isso que eu queria. Seja bem-vinda aqui ao nosso encontro, e a palavra é sua, meu bem. Eu vou arrumar minha câmera, gente. Enquanto vocês estão falando, eu vou arrumar um pouquinho a minha câmera aqui. Boa tarde. Então, eu fui reler agora, né, esse capítulo, que foi essa parte, né, que foi uma parte difícil de escrever, porque... Ai, meu Deus! Porque as coisas entram, né? Porque tinha um caráter de tocar em coisas muito delicadas, né? Eu começo falando da questão dos direitos humanos, e depois eu entro numa coisa que, para mim, parece bem óbvia e que eu fui precisar discutir com autores, né? Dessa ideia da sacralidade da pessoa, né? Que é uma ideia que emerge pela primeira vez, pelo menos documentada e escrita, pelo Durkheim, que faz toda uma argumentação em prol da coisa da sacralidade da pessoa, contra Teve um soldado que cometeu alguma coisa, nem me lembro exatamente o que cometeu algum crime, que na verdade talvez fosse inocente, e aí ele faz uma carta argumentando de que a gente precisava levar em conta a sacralidade da pessoa. Então, ele vem discutir contra a pena de morte, contra essas coisas lá nos idos de 1898, né? E aí ele constrói uma concepção de pessoa diferente da concepção de indivíduo que a gente tem hoje, né? Esse indivíduo, né? A própria palavra diz, né? Como se eu fosse uma unidade única que é indivisível. E, na verdade, na outra vez que eu apareci aqui,
na semana passada, semana retrasada, né? Porque agora a gente virou segunda. A gente falou desses seres que me habitam, né? Então, se eu for para a biologia, eu já questiono essa ideia do indivíduo. Do indivíduo como uma célula. Hoje, o que a gente é como indivíduo é uma célula consumidora e produtora, né? Que é o que faz aí esse mercado continuar. Então, muito da preocupação agora é como é que a gente faz para garantir as pessoas consumindo e produzindo, né? E aí eu vou fazendo toda uma argumentação que para mim é muito cara, assim, foi uma coisa que foi muito precioso poder construir essa linha de raciocínio que me leva a uma ideia de uma sacralidade da pessoa, de que cada uma das pessoas humanas tem uma sacralidade, ou seja, ela tem uma legitimidade de existência em si, que a gente deveria, como pessoa, contribuir para que para contribuir de forma reverente, porque aí eu estou dentro da ciência da religião e eu posso usar esses termos, mas eu acho que a gente pode traduzir eles de uma outra forma, né? Como é que eu me sinto ligada a todas as outras pessoas de forma reverente, no sentido de que aquela vida, mesmo diferente da minha, mesmo pensando diferente, mesmo de outra cor, morando em outro lugar, com outro gênero, com outros pensamentos, ela tem legitimidade de existência. Isso é muito difícil, porque aí a gente tem que dar legitimidade de existência para umas pessoas que a gente, né? Mas tem, assim, tem que ouvir o que a pessoa está falando e minimamente argumentar baseada numa lógica e num respeito daquele tipo de pensamento existir. É brabo, porque como exercício é muito brabo. E aí eu faço uma história, um pouco do histórico, assim, de como é que vão acontecendo as declarações de direitos humanos, né? Esse termo humano, ele precisa ser resgatado, como é isso? É a humanidade mesmo, um nome que consagra ou que conjuga todas as espécies, todas as pessoas, entende? Todas as pessoas humanas. Assim, a gente é de um mesmo... Ai, é difícil falar isso com medo de ferir pessoas. E aí eu vou caminhando numa ideia, né, dessa coisa, aliando a ideia da sacralidade de cada pessoa, que nos liga a uma ideia, nos leva a uma ideia de humanidade. Mas ampliando a ideia de sacralidade, né, tem uma hora que eu pergunto, nossa, isso é uma utopia, né? A gente achar que toda pessoa humana é sagrada e a gente precisa dar condições de existência para essas pessoas dignas, legítimas, dentro da sua própria história, né? Sem também a gente praticar um colonialismo, né? Porque isso esbarra em várias práticas, porque é muito fácil também a gente dizer que, então, o que eu considero como legítimo de existência, eu vou lá nas tribos, nas comunidades, né? Em sociedades que são completamente diferentes das minhas, e vou lá e digo, é assim, né? Vou te doar a minha dignidade, e não é bem assim. Então, a gente precisa usar isso com muito cuidado, por isso o termo sagrado, né? Eu acho assim, eu estou com o meu fone mutado, porque aqui está o pessoal da roçadeira hoje, está demais. Mas, ó, tá vendo? Bem, enfim, a questão é ligar o conceito de humanidade ao conceito de diferença. Sem o conceito da diferença, o conceito de humanidade, ele não consegue se compor. E a crítica das filosofias da diferença ao humanismo, entre aspas, é um pouco por aí. Por quê? Porque o humano,
digamos assim, caracterizado como um certo padrão de humanidade. Ou seja, você você precisa se tornar humano nos padrões eurocentristas para ser considerado humano. Não é disso que a gente está falando. Muitos dos autores do humanismo trazem no seu bojo teórico, digamos assim, conceitos que levam a esse lugar, né, de uma humanidade, digamos, padronizada a partir de uma visão eurocêntrica. Por isso as críticas, e por isso a dificuldade que você tem e demonstrou agora para a gente, como que a gente fala disso, né? Como que a gente preserva esse valor de humanidade, preservando também os valores da diferença. Eu acho que é um pouco por aí que a gente está... que eu acho que, assim, para mim, pessoalmente, o caminho vai pela história dessa qualidade de pessoa, e de que pessoas são diferentes, né? A gente está dentro da diversidade mesmo, né? E cada vez mais isso se apresenta dessa forma. Na verdade, no início do capítulo, eu começo falando como essa idade moderna nos fez o tempo inteiro, e a partir do movimento das navegações europeias, né? Ele fez com que esse europeu, que se designava como humano, encontrasse com outras qualidades de existência que também são humanas, mas que houve esse conflito, né? E como é que a gente exercita essa qualidade de conviver com outros, né? Seja um outro muito próximo da gente, porque hoje em dia a gente, né, neste momento histórico, a gente confinado em casa, tá tendo relatos, né, de como é difícil a gente viver com esse outro muito próximo da gente, e como é difícil também viver com um outro muito diferente, né? Mas que se a gente consegue preservar esse sentido da sacralidade, que é o que eu estou chamando, que acho que milhões de outros autores vão falar de outra forma, e é legítimo, né? A gente consegue continuar dando legitimidade de existência dessa outra pessoa e da minha pessoa também, né? E aí começa a se estabelecer um diálogo, e aí eu acho que entra a história da humanidade. Mas eu tô louca para... acho que uma das metas dessa quarentena é afundar mais nos filósofos da diferença. Mas aí eu chego numa outra coisa, eu acho que eu queria que aí eu viro e falo, então, isso é uma utopia, né? Todo mundo ter legitimidade de pessoa, né? Isso é uma utopia, mas para mim é uma utopia ainda pequena. Porque dentro de um momento onde a gente começa a ter uma consciência ecológica, uma consciência, porque a gente precisa ter a consciência da pessoa, da sacralidade da pessoa, da humanidade, da diferença e da interdependência. Porque a gente é interdependente, tanto como humano, né, dentro da sociedade humana, né, basta ver o que está acontecendo aí. Não preciso mais provar, fiquei aqui um tempão provando, a interdependência está provada. Mas a gente é interdependente de outros seres também, dentro de mim, fora de mim. A gente é parado, né? O capitalismo está sendo parado por um vírus, né? Hoje eu fiquei pensando, ele podia ter cor, né? Ia ser tão bom se ele tivesse cor. A gente minimamente, né? Botasse um spray no negócio e aparecesse se tem vírus. Podiam inventar isso. E aí, quando a gente se aprofunda no estudo da antropologia, né, e a gente começa a conhecer outras cosmologias de mundo, outras maneiras de se explicar o mundo, a gente percebe que algumas comunidades, algumas sociedades ainda hoje compreendem a relação entre as espécies, entre os seres, de uma forma completamente diferente da gente. Né? E aí a gente chega perto do que a gente chama de perspectivismo dentro da antropologia,
que é um certo questionamento da divisão tão concreta que a gente faz, tão limítrofe que a gente faz de natureza, de cultura, de religião, de humano e não humano, de ser vivo e não ser vivo, de eu, de outro, de sujeito e objeto. E aí você começa a questionar isso e habitar as entranhas e as malhas de ligação, como diria o Ingold, né? O Ingold fala que nós somos tramas entrelaçadas com milhões de outras diferenças, sejam diferenças mais próximas ou diferenças mais... Mas é isso, né? Quando a gente vai para o genoma, a gente percebe que o percentual de diferença de gene do humano para uma mosca é ínfimo. E aí eu tento provocar essa assim, somos hoje uma civilização capaz de questionar a sua própria base através do espanto provocado pela aproximação com outros modos de habitar e de existir. E, assim, isso eu uso isso como modo de partida e não como modo de chegada, né? Como é que a gente passa a habitar o mundo a partir dessa perspectiva? Nós somos muito mais iguais do que desiguais. Nós somos muito mais intercambiados e né, entrelaçados do que as fronteiras nos fazem imaginar, né? E aí a gente constrói uma outra gama de relações, eu espero. Olha só, vamos trazendo um pouco isso para aqui onde a gente está. Primeiro, eu queria só falar da pergunta que a Vera acabou de trazer, quem são os filósofos da diferença, né? Então, os filósofos da diferença tem algumas filosofias que não buscam as semelhanças, elas buscam as diferenças. Por quê? Porque o pensamento ocidental, ele é todo, e a gente vamos falar ele do ponto de vista da antroposofia, a alma do intelecto, ela pede, digamos assim, pronto. A alma do intelecto, ela quer uniformidade, regularidade, ela quer os universais, ela quer o geral, ela quer tudo o que seja, digamos assim, uniforme. E, por isso, criamos esse mundo submetido a essa uniformidade, né? Aí, os filósofos da diferença são aqueles que questionam esse lugar da uniformidade, que são os filósofos que a gente tem usado para ampliar a nossa maneira de estar no mundo através da alma da consciência, um pouco isso que eu tenho feito. Então, os filósofos da diferença começam, digamos assim, lá, especialmente Deleuze, Guattari, Foucault, Nietzsche, Spinoza e alguns outros que são considerados, assim, filósofos que estão olhando para a questão da diferença, porque é paradoxal, né? Você pode. A Carolina acabou de falar, somos todos iguais, mas iguais aonde? Somos todos diferentes. Diferentes de que maneira? Porque até então, toda a arquitetura social, ela está submetida à padronização. Né? Então, existe um padrão do que é humano e todos precisam ser dessa maneira. E quando você traz a questão da diferença, esse padrão, ele precisa se transformar. Né? A questão é como viver no mundo a partir da diferença. Como produzir um sagrado junto àquilo que é totalmente diferente do que eu acredito. Como fazer essa reverência, para usar os termos de Carolina? Como fazer essa reverência
do humano, sendo que esse humano é completamente diferente, às vezes contrário àquilo que eu sou. Então, é isso que a gente tem hoje, enquanto problematização do conceito de humanidade, né? Então, e aí, alguns autores também trazem que o próprio conceito de humanidade, ele traz uma supremacia do humano, né? E a gente está vendo que a supremacia do humano, muitas vezes, né? Isso está na raiz do pensamento vegano e tal, muitas vezes transforma esse conceito de humanidade em alguma coisa negativa, como se humanidade valesse mais, né, do que uma cachorridade, do que uma gatuidade, do que um passarinhodade, né, do que uma plantade, sei lá. Uma florestania. Uma florestania, e pronto. Então, assim, do ponto de vista que a Carolina está tentando ensaiar aqui nesse item, né? A falência das certezas, desse ponto de vista, tudo, né? Tudo que move é sagrado. E eu diria assim, até o que não move, né? É sagrado, até o que fica quietinho no lugar, que não se... Mas tem uma galera, tem uma galera da mística zen budista que fala assim, fala mais ou menos assim: você precisa de olhos para ver o movimento das montanhas. Aí, nas filosofias da diferença, a gente fala assim: o que acontece quando nada parece acontecer? É isso. É a produção de membros sensórios, para usar agora uma terminologia da antroposofia, a produção de membros sensórios que nos fazem ver o invisível, né? As micro-relações. Bem, enfim. E aí, se a gente for olhar o que estão nos dizendo as sociedades, né, que têm uma visão de cosmologia ameríndia, é isso, né? Eu estava lendo Steiner ontem e pensando no Davi Copenhague, assim, tipo, daria para fazer um pós-doc sobre isso, né? Sobre a coisa da clarevidência, né? Mas enfim, eu queria ler que na verdade a minha proposta de pós-doc tem um pouco disso, né? Eu acabei de submeter um pós-doc para falar sobre sonhos. Sobre a capacidade de sonhar. E aí é muito isso. Que perspectiva de sonho é essa também, né? Não um sonho junguiano, mas um sonho mais ameríndio, vamos dizer assim. Queria ler só um trechinho, porque aí eu não sei quanto tempo a gente tem. Estamos tranquilos ainda. Olha só, um pouquinho antes de você ler, eu vou ler o comentário da Minda, que está lá em Portugal. Eu trabalho como professora de expressões com adultos com deficiência intelectual. Eles são diferentes em várias inteligências, mas são todos iguais em sua humanidade. Obrigada pelo comentário, Minda. É isso mesmo, Minda. Todos somos iguais dentro da diferença, né? Iguais em relação à legitimidade de existência. No I Ching, temos a ação agora, da não ação. Maria Cabreira comentando aquela coisa que a gente estava falando da montanha e do que acontece quando nada parece acontecer, ela diz, no I Ching temos a ação da não ação. Muito bem, é isso aí. Tem muita coisa quando a gente não está vendo nada mover, tem muita coisa se movendo, né? Tem muita coisa, muita coisa. Muito bem, leia aí para nós, querida. Se considerarmos a possibilidade de todos os seres da natureza ganharem status de pessoa em nosso modo de pensar e, consequentemente, dotarmos de valor intrínseco ou de uma sacralidade no sentido de Durkheim, não podemos mais falar somente em direitos humanos. O correto hoje seria falar em direitos característicos, ou seja, de que todo ser vivo teria sua legitimidade de existência. A partir dessa nova concepção,
seria preciso pensar a partir de uma categoria mais ampla de nós, né? Nós que estamos vivos e nos relacionamos nesse tempo, nós contemporâneos, que estamos, né, vivendo aí esse embate entre coisas magnânimas e belíssimas e catastróficas, né? Quando os autores vão revelar as experiências místicas, eles falam do delírio tremendos, né? Que é magnífico, mas ao mesmo tempo é aterrorizante, tocar o mistério. E é um pouco isso, né? A gente está morrendo de medo e a Terra está se limpando. Como é que a gente conjuga essas duas coisas numa experiência? É muito maior do que eu posso explicar. É muito paradoxal, né? Gaia está tendo um respiro pela primeira vez, porque a gente está isolado. Então, ela está em festa, ela está brilhando, ela está azul, ela está se limpando. E nós estamos nesse lugar de lamento do nosso modo de vida insustentável, que está completamente falindo, balizado nessas coisas. Por isso que é a falência das certezas, né? O tempo das incertezas. Todas as coisas nas quais a gente baliza a nossa vida são transcendentes, ou seja, não são reais. Elas são uma idealização, né? São uma abstração. O próprio dinheiro hoje, que nem dinheiro mais né? É um número no computador, é um número no celular. Se quebra o celular, você não sabe mais nada, não faz mais nada. Então, é isso. E aí eu continuo a tese, porque a tese é investigar dentro das nossas narrativas, que a gente vive repetindo, as histórias, os mitos, investigar qual é o fio de cuidado, qual é a ideia de cuidado que estava embasando aquele tipo de narrativa. E a primeira que eu pego é o mito judaico-cristão, Gênesis. Vamos passar para lá, não? Não? É maravilhoso olhar isso, porque na verdade, sintetizando a minha argumentação, é assim, no Gênesis, ele coloca com todas as letras que ele cria os seres segundo a sua espécie, ou seja, ele passa 4 dos 7 dias separando. Separa o céu da terra, separa isso daquilo, separa não sei o quê, haja luz, haja treva, o dia é bom, né? Ele classifica o que é bom, o que é ruim o tempo inteiro, e depois ele cria todos os seres, e depois de criar cada ser, então, as plantas vão conviver segundo a sua espécie. Os homens, os animais, segundo a sua espécie. Ele vai marcando a separação o tempo inteiro. Isso é o olhar humano sobre a Terra, sobre como é que funcionam as coisas, né? E aí, depois ele ainda vira para o humano, para o homem e para a mulher, que, na verdade, nesse ponto, ele cria o homem e a mulher. Eu só pego os 3 primeiros Gênesis, né? Gênesis 1, 2, 3, acho que vou até o 4, e ainda não nasceu Adão. Ele cria o homem e a mulher, segundo a sua espécie. Depois é que tem a história da costela, né? Mas aí... Deixa eu fazer uma observação perversa. Eu tenho uma preguiça. Mas isso é importante, porque assim... Mas isso é importante. No estômago, porque eu vejo assim, dá para pegar na mão a gênese de toda essa confusão que a gente está metida agora, está nesse lugar do pensamento dicotômico, separatista, o intelecto dizendo isso é aqui, isso é aqui, isso é aqui. E aí ele vira e fala, e aí o humano, homem e mulher, propagai e dominai sobre todas as outras espécies e sobre a terra, e subjugai os seres sobre você, blá, blá, blá. É isso que ele fala. Aí eu faço essa leitura minha, meio não cristã, né? Sou cristã de origem, mas não sou uma cristã atuante.
E aí depois eu vou estudar os exegetas. Então eu deixo a minha impressão como senso comum, assim, e aí eu vou pegar as entrelinhas das falas. Mas qual é o argumento real, assim? Aí veio o iluminismo, tirou os mitos, né? É só um mito, não preste atenção nele. Mas, na verdade, as ideias subjacentes ao mito continuam imperando na ciência, né? Como o mito dizia, ou seja, somos superiores a todos os seres, filhos feitos à imagem e semelhança de Deus, e a ordem de Deus é dominar sobre todos os seres e chegar lá e desmatar tudo mesmo, né? Porque só você tem legitimidade de existência sobre os outros seres. E claro que isso é uma ideia judaico-cristã proveniente da África, proveniente da Europa, né? E que imperou, saiu imperando. Mas aí eu tomo cuidado de pegar outras mitologias, né? E ver quais seriam, né? Quais são, dentro de outras comunidades, né? As ideias que fundamentam a função do humano. E aí, se você pega a cosmologia Yanomami, o cuidado está inserido, né? A relação de interdependência está ali presente o tempo todo. Se você pega eu peguei uma coisa oriental, que é uma reconstrução, que é até um livro seu que eu dei para o Uli, que eu peguei e que nunca mais devolvi, que é o Príncipe Dragão, do Tinatan, que é maravilhoso. Assim, ele reconta a mitologia vietnamita a partir da contemporaneidade. Ele recria um mito contemporaneamente, porque ele diz que lá no Vietnã não tem muitas histórias para as crianças, e ele queria contrapor com histórias não bélicas as histórias bélicas do Ocidente, né? E aí é um mito belíssimo de origem, assim, de uma e aí eu faço todo esse olhar sobre isso, né? Como é que a gente pode pensar a nossa origem a partir de uma cooperação? Porque é isso. Todos os seres, todas as formas de vida cooperam uma com a outra para que o todo exista, porque não dá para uma espécie, né? A vida começa com seres unicelulares. E isso vai se complexificando, e se a gente perde a noção da interdependência, a gente fica sem nada, que é isso que vai acontecer, né? Querida, chegamos no final. Falei demais hoje, você me interrompeu muito pouco. Eu interrompi pouco e você teve muita sorte, porque os moços da roçadeira estavam aqui. Então, mas eu não sei se isso é sorte. Eu soltei você a falar. Mas sabe o que eu queria finalizar? Com você contando um pouco para a gente como é que está seu dia a dia nesse confinamento, né? Como é que, se você continua atendendo. E eu queria também, hoje eu pensei muito, toda noite antes de dormir, eu mando um beijinho, sabe, para minha TL, assim, e hoje eu marquei para mandar um beijinho para as gestantes. Porque eu fiquei pensando, porque eu estava passando na minha TL e vi uma barrigona, assim, uma mãe tirou a foto de mãe de 2. E ela devia estar gestando gêmeos e tirou a foto da barriga, assim, deitada, ela tirou aquela foto. E eu fiquei pensando como é gestar, né, nesse momento em que a gente está vivendo, né? Que potência é essa? E que aflição é essa também de repente, você vai ter que ir para o hospital para nascer, né? E como que isso vai se dar e tal. E eu queria só que você colocasse um pouquinho assim para a gente. Muita coisa, né? Mas assim, como é que você está se sentindo? A minha pergunta é, como que você está se sentindo? Você que trabalha com gestantes nessa pandemia e de que maneira você tem conduzido esses sentires, esses pesares, não é?
Então, eu continuo atendendo, eu não trabalho só com gestantes, né? Eu atendo pessoas. E tenho atendido por Skype, né? Já desde a semana outra aí. E tô aqui quietinha. Esses últimos 4 dias eu fiquei totalmente sozinha, porque meus filhos foram ficar com o pai. E aí, assim, pensando que é um limite de 4 dias, foi muito gostoso, porque aí eu meditei, limpei a casa inteira, né? Pude fazer uma super faxina, fiz meus sucos verdes, fiquei deitada ontem um tempão, olhando o céu e as andorinhas, assim, uma coisa muito gostosa de me sentir mesmo. Mas, ao mesmo tempo, e tentei dar uma blindada das notícias e das 155 milhões de vídeos para o bem e para o mal que a gente recebe, né? Abre o WhatsApp, eu não estou conseguindo nem chegar no Instagram e no Facebook, porque o WhatsApp está me tomando. E aí tem isso, né? Tem pessoas lidando de maneiras muito diferentes com isso. Tem pessoas que estão encontrando ontem eu estava falando disso também. Eu tô meio Justine, assim, porque a Justine, na hora que a coisa se deflagra, ela encontra uma serenidade. Ontem à noite eu dei uma pirada, mas hoje, assim, até ontem eu tava numa coisa de serenidade mesmo, de cara, vai acontecer o que tiver que acontecer, a gente não sabe mesmo, tá? Relaxa, nada está sob controle, e tentando compreender isso de uma forma mais ampla. Estar gestante nesse momento deve estar uma dureza muito grande, e a sorte é que não é um Zika da vida que fatalmente causa, né? Já sabidamente causava alguma coisa no bebê, mas a situação está muito difícil, porque todos os protocolos de atendimento estão sendo alterados com até uma grande frequência, e até que se mude a ordem, as doulas estão proibidas de entrar nos processos, nos hospitais, e eu concordo com isso, tem que ter uma política de diminuir a quantidade de gente nos ambientes hospitalares de todas as formas. E aí eu estou brincando da gente usar a criatividade e tentar saber como é que a gente se faz presente sem estar presente, ensinando ao marido a fazer as massagens que a gente poderia fazer, né? Porque todo o trabalho da doula, ele é muito potencial. Eu acho impossível eu acompanhar um parto de uma pessoa que está com sintoma ou que está infectada e eu não sair infectada, entende? Porque o trabalho da doula é muito próximo, mesmo. E aí você pode infectar outras pessoas, então a gente precisa ter essa... e aí tem vários protocolos, assim, né, do que faz se a gestante está sintomática. Então, se a gestante está sintomática, por exemplo, ela não pode ter parto domiciliar de jeito nenhum. Se ela está com qualquer tipo de sintoma, mesmo que não esteja, não tenha o teste comprobatório, porque ninguém está tendo teste, então a gente já parte do princípio de que tem coronavírus, se está... e tem várias pessoas atualizando isso com base em estudos que estão vindo lá de fora, que estão vindo da China. São muitas camadas de atenção, né? Essa paralisação, esse isolamento, ele afetou inúmeras camadas de atenção em muitos lugares, não é? E as crianças continuam nascendo. As crianças continuam nascendo todos os dias. Graças a Deus. Então, acho que a gente, sei lá, toda hora que eu me viro, eu encontro uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Ou essa manhã acordei com as gestantes. Então, assim, cada hora que eu me viro, eu penso numa desses imensos estratos que a gente Mas tem. Que é isso, não eu acho que é isso, o que você está se dando conta é dessas múltiplas linhas, fios que nos ligam, né? E de somos feitos de linhas, não é? Como nós somos feitos de linhas e formamos tramas, né? Fios entrelaçados, formamos uma malha. Então, dentro de uma cidade, dentro de uma sociedade, as malhas que tem que acontecer, né?
as coisas que acontecem para mim, para eu acordar e estar tudo pronto no lugar, né? Quantas pessoas passaram? Imagina o quanto de ciência, de suor, de trabalho, de material, de tudo de tecnologia, blá blá blá, que precisa ser usado para que eu tenha água na minha torneira, que é uma coisa que a gente toma como dada, entende? Ontem nós falamos sobre o sem-teto, que o padre Júlio Lancelotti falou que precisava pelo menos doar uma garrafinha de água, né? E aí a Maria já falou, mas a garrafinha, se a gente vai doar, precisa estar limpa. Então, assim, tanta coisa que envolve, né? Quer dizer, que nada ficou simples. Nada ficou. Eu achei. E aí é isso, né? O que esse vírus está mandando a gente fazer? A gente ter cuidado. Por isso que é a cultura do cuidado que tem que nascer, entende? É a cultura da gente se perceber as ligações as quais a gente faz parte o tempo inteiro e a gente finge que não existem. No pensamento complexo, o pensamento complexo é isso, ele começa a fazer ver, né, todas as linhas que compõem o mínimo. E aí o único modo de você conseguir, como pessoa, para usar um vocabulário seu, como pessoa, estar com o seu pensamento complexo acordado é através do cuidado, porque senão você pira. Você pira ou você desiste e aliena. Então, quando você olha toda essa complexidade, o primeiro impulso é paralisia, mas eu não posso fazer nada. Aí, a partir desse lugar, mas onde que eu posso inserir um cuidado nessa complexidade? E o cuidado é sempre ali, né? O seu gesto, onde o seu gesto pode ir. Enfim, querida, já 10 minutos a mais. Agora temos que nos despedir. Estou com saudade. Seu filho não apareceu aqui, ele está fazendo o confinamento bem bonitinho. Viu? Que bom. Eu falei para ele, não vai dar para ter condomínio, não. E de qualquer maneira, ele e o meu filho estão a madrugada toda. Ontem foi até às 5 da manhã. Hoje eu vou cortar isso hoje. Vou começar a fazer rotina. Favor. Então, um beijo, viu? Beijo enorme, obrigada a todo mundo. Gente, olha, só para terminar aqui, vou falar de novo. H em festa, humanidade em desespero pelo fim do mundo. A Maria Cabreiro já tinha mostrado também, é isso que eles falaram, que ele falou. Estava falando lá do Gênesis. E aqui, quero mais. Isso não é uma crítica a Deus de jeito nenhum, tá? É uma crítica à nossa interpretação da história. Bela! Não, como é que eu faço aqui? Bela! A minha já dá umas malhadas nele também. Não são múltiplos deuses, são múltiplos seres. Na hora que você entra no universo do Chapiri, você enlouquece. Olha só, a Carolina, o departamento dela de ciências da religião está no alto da montanha, o meu está no solo. Mas o meu era no solo também, tá? Era lá o ICH, e eles é que subiram o ICH, né? Tá junto com a psicologia, tá junto com antropologia, tá todo lá. Muito bem, gente. Um beijo grande, viu? Obrigada. Olha beijo só, enorme. Pessoal, entra lá no canal do YouTube e se inscreve lá um pouquinho, viu? Beijo, tchau, tchau. Beijo.